O senhor citou partidarização do governo no último bloco nesta entrevista. O governo Lula partidarizou o seu governo? Olha, João, houve um aparelhamento excessivo da máquina pública. Houve um desmonte do governo anterior. Eu dizia no início do nosso programa que eu fui talvez beneficiado até por isso, porque em Minas Gerais temos hoje 30 ou 40 Chamou das viúvas do Fernando quadros técnicos que saíram do governo porque julgava-se que teria algum vínculo com o governo que lá estava e não tinham. São nomes absolutamente técnicos. Houve uma ocupação dos espaços políticos do governo, a meu ver, de forma exagerada. E esse é um dos problemas que o próximo governo vai ter que enfrentar. Porque, geralmente, esse aparelhamento da máquina por militantes partidários ou por dirigentes sindicais, ela não vem necessariamente acompanhada de eficiência. Sem qualquer preconceito com quem quer que seja. Eu acho que quem assume o governo tem o direito e o dever de compor adequadamente o governo. Cá entre nós, partidarizar não é administrar, né? Administrar é uma coisa, partidarizar é outra. Eu acho que perde sim eficiência. Claro. A grande verdade é essa. Essa é uma distorção que eu acho que o PT trouxe para o governo e que precisará ser desmontada. O governo, João, é para ser tocado, conduzido por pessoas de qualidade. Se você me perguntar hoje, em Minas nós tínhamos 22 secretarias de Estado. Hoje temos 15. Metade dos secretários sequer partido tem. Eu busquei essas figuras onde elas estavam, pela eficiência, pelo compromisso com a correção, com a seriedade, mas, sobretudo, pelo conhecimento que tinham das áreas pelas quais são responsáveis. Eu acho que no governo federal, até mesmo o agigantamento da máquina pública, temos hoje cerca de 40 ministérios. Será que isso é necessário? É necessário para acomodar forças políticas, repito, e a consequência não é a da eficiência, muito pelo contrário. Governador, o senhor sabe que ser entrevistado, responder perguntas é responder as boas e as más perguntas. O senhor teve há uma questão no seu estado que é chamado Mensalão Mineiro, uma denúncia contra um senador que foi seu antecessor à frente do governo de Minas Gerais, o ex-governador Eduardo Azeredo, sobre um suposto Caixa 2 praticado durante a sua campanha à reeleição em 1998. Não é uma notícia boa nem para o seu estado, nem para o seu partido. Qual é a sua visão a respeito? Olha, é um problema que nós temos que enfrentar com muita clareza. O senador Eduardo Azeredo é um homem de bem. Quem o conhece sabe disso. Viveu problemas lá atrás, seja pela sua inexperiência, seja pelo processo eleitoral no qual estava mergulhado, onde alguns recursos, isso é o que se chamou de mensalão mineiro, de algumas empresas estatais, de alguma forma, foram parar na campanha eleitoral. Essa é a acusação que se faz. Agora tenta se criar, e ele terá que responder por elas, como vem respondendo, e eu acredito, mais uma vez, que Eduardo Azeredo seja um homem de bem. A grande questão é que busca-se fazer um paralelismo entre essa situação com aquilo que ocorreu no plano federal. E as coisas são, João, absolutamente distintas. Na questão federal, a acusação é de que recursos públicos iam parar na conta de parlamentares ou de partidos políticos para votar a favor de assuntos de interesse do governo. Uma ação, portanto, de consequências diferentes da primeira. Mas ambos os casos têm que ser investigados, as pessoas têm que responder por isso. Isso ocorreu teria ocorrido em 1994 em Minas Gerais, e todos os envolvidos estão respondendo, seja na instância primária no Estado ou no caso do senador Supremo Tribunal Federal. A minha expectativa, se for realmente aceita a denúncia, é que ele tenha tranquilidade e condições de defender-se perante os mineiros e perante o Brasil. Governador, é claro e óbvio, é tido e é uma infelicidade que o Brasil tem graves problemas de corrupção na gestão pública. Municipal, estadual e federal, não passa uma semana sem os jornais denunciarem isso em diferentes níveis, os telejornais, o próprio Jornal da Band já fez aqui inúmeras denúncias. De que forma o senhor pretende, caso o seu partido vença as eleições presidenciais, o senhor como presidente ou como vice-presidente, mas o seu partido, o PSDB, que maneira vai gerir o tema da corrupção? Olha, esse é um tema central que vai permear toda a campanha. Mais do que nunca, os brasileiros quererão, nessa campanha eleitoral, olhar para o seu candidato e enxergar nele transparência, uma trajetória que lhes dê tranquilidade em relação à questão ética. Não há como fugir desse tema durante a campanha eleitoral. E vai prevalecer, ou vai, a meu ver, aparecer de forma muito clara a trajetória de cada um. Cada um responde pelo que fez ao longo da vida pública. Você não encontrará nenhum homem público hoje, ou nenhum candidato ou candidata a qualquer cargo, que não vai se dizer honesto.
Acho até preocupante aqueles que insistem em se dizer honesto. A honestidade é um componente da personalidade, né, e do caráter de cada um e do cidadão, independente da função que ele ocupe. Eu me orgulho muito, João, de estar terminando o governo em Minas Gerais, ou ter tido uma trajetória que vai muito além do governo, sem em qualquer momento ter enfrentado qualquer suspeita, qualquer denúncia. E falo isso em nome de muitos companheiros que trabalham comigo no governo. O PSDB tem problemas? Tem. Nenhum partido é infalível. Mas quanto mais centralizado a gestão, mais susceptível ela está a desvios. Nós falamos aqui de estradas, poderíamos falar dos recursos da saúde ou da educação. Quanto mais descentralizada é a gestão, maior é a fiscalização por parte da população. Menor o risco da corrupção. O cidadão tem melhores condições de fiscalizar o que acontece na prefeitura da sua cidade do que aquilo que acontece no plano federal. Tem melhores condições de fiscalizar o que acontece no Estado do que no plano federal. Portanto, eu acho que o PSDB, além dos compromissos éticos, claro, além da história das suas lideranças, deve aproveitar esse momento para discutir aquilo que tem o chamado de refundação da federação no Brasil, com mais transparência e melhores condições de fiscalização por parte da população, da imprensa e, obviamente, das instituições que têm responsabilidade para com a gestão do dinheiro público. Governador, ainda nesse bloco, entre as boas perguntas, a má pergunta. O senhor é jovem, solteiro, namora, frequenta festas, tem uma vida pessoal bastante intensa e pública. O senhor não esconde, inclusive, a sua vida pessoal. O senhor é fotografado, o senhor é filmado, vai a boates, sai com jovens bonitas, etc. A pergunta é, de alguma maneira o senhor tem a preocupação de que isso possa lhe render alguma imagem que não seja positiva para disputar a presidência da República ou disputar uma posição acima daquela que o senhor hoje possui como governador de Minas? João, eu sou um homem do meu tempo, vivo o meu tempo. Sou julgado e espero ser julgado sempre pela minha ação política, pelos resultados dessas ações. Obviamente, quando você, enfim, tem uma vida pública, você tem que estar preparado para as intrigas, para as inverdades, para as calúnias. Mas eu acredito que a verdade sempre prevalece, João. Eu estou absolutamente muito tranquilo com o que eu fiz até aqui. Vocês jamais me verão. Eu fui casado, tenho uma filha maravilhosa, já com 18 anos, fez 18 anos esse ano, já está cursando a faculdade, fazendo engenharia ambiental. E eu jamais construí uma situação pessoal em razão da questão política. Jamais vou vestir um estereótipo, talvez, que algumas pessoas gostariam de me ver vestindo, em função de um passo a mais que eu possa dar na minha carreira. Até porque eu acredito, João, na naturalidade das coisas. A questão da presidência, eu citei recentemente, quando com você estive no início da semana passada em São Paulo, que Tancredo dizia que a presidência é muito mais destino do que qualquer outra coisa. Eu não sou um homem obcecado. Eu vou viver o meu tempo, obviamente com os limites, com as responsabilidades que o homem público precisa ter, e vou responder sempre pela minha ação política. Eu sou um homem feliz com o que eu faço. Talvez essa minha alegria de viver incomode alguns, mas isso é parte do jogo político e eu vou continuar trabalhando com a mesma seriedade, com a mesma dedicação, seguindo uma máxima de um antigo pensador espanhol, João, chamado Baltasar Gracián, que dizia que se você não pode ter sob o seu domínio todo o conhecimento, cerque-se dele. É o que eu tenho buscado fazer, trazendo para perto de mim pessoas qualificadas em absolutamente todas as áreas, e talvez os mineiros estejam aplaudindo isso, já que já no 7º ano de governo eu continuo nas principais pesquisas feitas no Brasil, tendo uma aprovação acima de 90% e sendo considerado o mais bem avaliado governador do Brasil.